Agora são 7h55 e chegou o jornalista, né, que eu tinha falado no começo do jornal, que era surpresa, e ele está aqui justamente no espaço do Instituto Vladimir Herzog. É o Jamil Chad, jornalista, escritor, especialista aí na cobertura de pautas ligadas às relações internacionais, combate à corrupção e tantos outros temas. Olá, Jamil, bom dia. Bom dia, grande prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso recebê-lo, viu? Bom, Jamil, a gente vai falar primeiro sobre até um artigo, né, que você publicou recentemente, da redefinição do conceito de direitos humanos, né, no mundo, né, que está em questão. Você falou que o governo dos Estados Unidos, né, prepara aí uma redefinição, né, do que são direitos humanos, num processo que pode ter um impacto global, assim que você começa, né, o seu artigo. De fato, talvez, como eles mesmos colocam, é a maior revisão no conceito de direitos humanos desde 1948. O que aconteceu em 1948? Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Quer dizer, um marco, praticamente a bússola moral, vamos dizer assim, dos governos. Ao anunciar que isso vai ser revisto, obviamente abre-se um monte de questão, um monte de perguntas reais sobre, afinal de contas, o que vai ser ou como vai ser transformado o conceito de direitos humanos. Eles dão uma dica, o governo americano, do que é que eles estão falando. Eles estão falando, na verdade, na restrição de direitos, na diminuição do que a gente pode considerar como direitos. Então, um exemplo muito claro que eles utilizam não dá para dizer que toda reivindicação é um direito. Reivindicação é reivindicação, direito fundamental é direito fundamental. O que, obviamente, deixa uma margem extremamente perigosa para vários direitos simplesmente desaparecerem, né? Então, esse é o plano do governo americano, já está começando a ser implementado. E como você falou, qual é a questão? A questão é que nós não estamos falando de um país periférico revendo o que ele acha que é o conceito de direitos humanos. Não, estamos falando da maior potência do mundo, que controla o orçamento da ONU e que, portanto, nos próximos meses, eu diria certamente até o final, pelo menos, do primeiro mandato do governo Trump, vai colocar isso em prática. E aí já está buscando seus aliados. E adivinha quem é um deles, né? Governo Bolsonaro, Exatamente. acertei? Olha, Na mosca. Impressionante. E aí, incrível, incrível. Mas... E aí a gente estava comentando, né, que existem aí interlocutoras, né, importantes neste ambiente, né, dos direitos humanos aqui no Brasil, que já está articulando com os Estados Unidos justamente essa destruição dos direitos humanos, né, desse conceito. Queria que você falasse dessas mulheres. Exatamente. Primeiro, só colocar num contexto, o governo brasileiro passou a acompanhar, como eles dizem, de uma forma até bastante transparente, com muito interesse essa revisão do conceito de direitos humanos. Eu fico imaginando, acompanhar com interesse a revisão, né? Não é essa a frase certa, né? A frase certa é: não precisa ser revisto, existe um perigo, etc. Como várias ONGs no mundo inteiro, insisto, no mundo inteiro, Human Rights Watch, Anistia Internacional, os próprios democratas no Senado enviaram uma carta para dizer isso não tem cabimento, mas o governo brasileiro não. Tanto o Itamaraty como o Ministério dos Direitos Humanos, os dois se declararam extremamente interessantes, e o Itamaraty chegou a dizer que pode ser um processo muito útil para o Brasil. Útil foi a palavra utilizada. Agora, como você citou, tem duas mulheres, uma especificamente muito envolvida nisso. Uma delas é a secretária nacional dentro do Ministério dos Direitos Humanos, não a Damares, mas a secretária, que é a Ângela Martins, né? Ângela Gandra Martins, que tem um papel extremamente importante no governo brasileiro de ser a pessoa de ligação entre a administração do governo Bolsonaro e essa rede conservadora internacional. Ela circula de uma forma bastante ampla nesses meios, principalmente nos Estados Unidos, e uma prova disso é que em dezembro ela foi aos Estados Unidos jantar com a líder desse processo de revisão dos direitos humanos. Quem é essa pessoa?
uma professora, uma acadêmica, que tem, ao longo dos últimos 30 anos, sido extremamente clara no fato de que nós, falando, né, ela, precisamos salvar as famílias de instituições como a ONU. Olha, essa é então, Marianne, nesse caso já sinaliza, até pela linha adotada tanto pelo Brasil como pelos Estados Unidos recentemente, que um dos principais segmentos atingidos por essa revisão, entre aspas, do conceito de direitos humanos é a população LGBT. Certamente, não resta nenhuma dúvida. De que forma? Isso, claro, está em aberto, o processo ainda está em andamento, mas certamente esse vai ser um dos temas. Ela mesmo, a Marianne, que lidera o grupo, a Comissão Americana, ela tem publicações feitas justamente nesse sentido de que igualdade de gênero, ou a utilização do termo igualdade de gênero não é exatamente correto, que deve ser utilizado igualdade entre homens e mulheres, porque obviamente aí você retira da equação, como você disse, LGBT. Então, essa certamente vai ser uma das questões. A outra questão muito importante é a imigração. Essa vai ser uma outra questão. Por quê? Porque existe um pensamento nessa ala de que não há um direito a imigrar. Não há um direito de você basicamente fugir de uma situação de guerra para buscar proteção em outro país. Isso não é um direito. E, em terceiro lugar, também extremamente preocupante, é na questão da saúde, que não existe o direito à saúde reprodutiva. E aí a gente sabe muito bem que isso significa que programas, por exemplo, distribuição de camisinha, toda a outra questão de acesso da mulher aos serviços de saúde podem ficar prejudicados. Então, essas três pautas, como LGBT, imigrantes e mulheres, pode ser afetada. Exato. E você cita aqui no teu artigo, né, dizendo que quando lançou o projeto, nosso secretário de Estado norte-americano, Michael Pompeo, alertou que nas últimas décadas temos ficado confusos sobre direitos, né? E ele fala em prioridades políticas questionáveis ou apenas preferências pessoais, né? Exatamente. Coloca nesse lugar o que seria um direito humano, né? Exatamente. Por isso que é tão preocupante, porque você está dizendo, olha, se a pessoa prefere ser assim, problema dela. O Estado não tem a responsabilidade em proteger essa minoria, porque é isso que ele está dizendo. Se você tem uma prioridade X, se você tem uma preferência de escrever com a mão direita ou com a mão esquerda, qual é quando a gente fala qual é a situação de um grupo que fica sem direitos, fica só com reivindicações, como ele coloca, e reivindicação, desculpe, mas temos muita reivindicação no mundo e não cabe que isso seja considerado como direito. Por isso que o próprio nome dessa comissão dos Estados Unidos chama Comissão de Direitos Inalienáveis. Você pode pensar, bom, ótimo, né? Tem alguém pensando nos direitos inalienáveis. O problema é que não é isso. O problema é que essa é uma forma de excluir qualquer outro direito que não seja o direito à vida, alguns outros, a liberdade, sem definir a proteção às minorias. Então, a proteção às minorias desaparece da equação. Agora, Jamil, você já cobre há algum tempo ali a ONU, também reuniões ali de organismos multilaterais. E como é que você vê a mudança da imagem do Brasil para as pessoas que estão ali, para os diplomatas que trabalham com a questão... com o governo Bolsonaro, como é que mudou a imagem do Brasil no exterior, de uma forma geral? Meu cara, eu cubro e estou em Genebra há 20 anos, então eu posso falar tranquilamente que eu já vi de Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer. Agora eu posso dizer de uma forma extremamente tranquila, eu nunca vi o que está acontecendo hoje, porque é um desmonte de qualquer capital que o Brasil tinha em termos de credibilidade. É impressionante como foi rápido. Existe uma enorme esperança do resto do mundo de que o Brasil seja um ator político importante no mundo. Por quê? Porque, primeiro, na América do Sul precisa ter algum tipo de interlocutor. E esse interlocutor foi o Brasil historicamente. Não no governo do PT ou no governo do Lula, não.
historicamente, esse era o papel do Brasil. E esse papel desapareceu. Tanto que em Davos, nos últimos anos, não é o Brasil, eu digo 2019, 2020, também um pouco no Temer, mas no Temer era um governo basicamente de transição, então ninguém sabia exatamente como lidar com aquilo. Mas o Bolsonaro, 2019 e 2020, em ambos os eventos, o líder sul-americano era o Ivan Duque, da Colômbia, não era o Brasil. Porque, obviamente, você tem uma situação de muitas dúvidas em relação ao Brasil. Agora, tem a outra parte da história que é o tamanho da nossa economia. Então você tem as multinacionais, o mercado financeiro, que não vão deixar de olhar para o Brasil. Agora, uma coisa é a reação da Bolsa e dos acionistas de grandes multinacionais. Outra é a imagem internacional. E a imagem internacional, na opinião pública e, como você bem colocou, dentro da diplomacia, é extremamente ruim no momento. Eu diria que, pelo menos no caso da opinião pública europeia, essa é uma imagem que, para ser revertida, vai levar muito tempo, porque foi uma marca bastante grande, bastante forte, que ficou em 2019. E Jamil, agora o Lula foi recebido pelo Papa Francisco, e como também a comunidade internacional, na sua opinião, vê o que aconteceu com o Lula, a prisão dele, enfim, todo esse processo, o impeachment da Dilma. Eu queria que você também analisasse um pouco, enfim, falasse como é que você sente lá fora todo esse impacto aqui. O impacto é grande, existe muita confusão sobre o que se sabe, o que não se sabe. Então é um campo, vamos dizer, nebuloso de como a comunidade internacional vê isso, porque, claro, olha só, é muito simples, na verdade, a narrativa. O juiz que prendeu um candidato virou ministro do outro candidato. E pode ser candidato também. Não vamos complicar. Mas para o estrangeiro, essa é a simplificação da história. Então, essa simplificação da história levanta questões absolutamente fundamentais. Então, como assim? O juiz agora é ministro? Me explica direitinho isso aí. Então, essa é a reação natural de quem começa a conhecer o Brasil. Não há um conhecimento aprofundado do que aconteceu no impeachment, por exemplo. Eu acho que uma coisa que ajudou de uma forma espetacular foi o filme da Petra, que ajudou isso não é os círculos políticos. Claro que os círculos políticos sabem, né? Claro que na ONU todo mundo sabe o que aconteceu. Mas tem uma diferença quando você vai jantar com amigos que não são da área política e alguém falou: puxa, eu vi outro dia um filme, isso um suíço, né, dizendo: puxa, eu vi outro dia um filme sobre o Brasil, que loucura foi aquilo, hein? Aí você fala: bem-vindo, né? Quer dizer, no caso, então, o filme da Petra, porque aqui no Brasil ele foi tão violentamente atacado, né, principalmente após a indicação ao Oscar de melhor documentário, aí os ataques eles se recrudesceram, toda uma rede, inclusive, né, que parte é robô, parte é ativista, comandada ali pelos bolsonaristas, fez o favor ali de tentar destruir a imagem do filme. Isso, então, esse filme teve a importância ali para a comunidade internacional, para jornalistas, também amigos seus, que conseguiram ver uma realidade que eles não tinham contato. Absolutamente. Didático, inclusive porque ele, claro, essa crise brasileira, ela se estende ao longo de vários anos. E o acompanhamento da imprensa internacional não fica num país durante tanto tempo. Então, se perde. Então, de repente, sai uma notícia sobre o Brasil e, claro, quem não está acompanhando, o leitor, vamos dizer assim, regular de jornal, não vai ficar: puxa, agora me perdi, quem é quem, né? Então, o filme ajudou muito nisso. Eu até contei já isso para a Petra uma vez. Um dia eu estava no Conselho de Direitos Humanos e vejo um grupinho de embaixadores conversando, embaixadores estrangeiros, e um fala para o outro: puxa, precisa assistir esse filme que acabou de sair agora. Eu aprendi o que aconteceu no Brasil vendo o filme. Então, assim, teve um impacto real até mesmo dentro. Então, assim, foi muito importante e é por isso que a reação é tão violenta, né? Eu falo tranquilamente para o Petra, eu não concordo com tudo que está no filme, mas ele conseguiu
pautar de uma outra forma aquela história. Né? Então, e é perfeito porque você tem em 2 horas, você tem os dois lados, você tem toda a história sendo contada de uma forma bastante... E agora, eu insisto, não é por acaso a violência contra o filme. Essa violência é porque ele é realmente algo muito poderoso no exterior. Exatamente. Agora, falando do recrudescimento, né, da extrema-direita no mundo, né, a gente viu ontem esse ataque na Alemanha, né, com 9 mortos. Você estava falando justamente sobre a questão da imigração. Então, já existe, na sua opinião, um momento propício, né, para que esse tipo de ação, né, de transformar a questão dos direitos humanos no mundo, né, para que tenha, para que seja exatamente o que os Estados Unidos estão querendo nesse momento? Tem, né? Tem. E tem uma base que por algum tempo tinha um constrangimento de dizer eu estou presente, para uma situação muito parecida com o que a gente vive aqui no Brasil, de dizer não, agora eu posso falar, né? Agora eu posso agir, agora eu posso bater. Credencia, né? Agora eu posso ir adiante, porque tem líderes que estão dizendo isso também vale, ou isso também é legítimo. Né? Então, claro, não a morte, mas quando você abre essa porta, quando você abre a porta é válido discriminar, é válido barrar essas pessoas, é válido chutá-las para fora do país, você vê incidentes como esse acontecendo, porque é óbvio que depois você não tem como controlar. Né? É óbvio, não tem. O da Alemanha foi extremamente sério, mas a gente teve na Nova Zelândia, no ano passado, 50 muçulmanos mortos, também na mesma situação. Então, é muito perigoso, porque por que é tão importante a palavra dos líderes? Né? Porque se você insinua que existe uma porta para fazer justiça com as próprias mãos e podem tirar essas pessoas daqui, tirar as pessoas daqui pode ser barrar na fronteira ou eliminar. Né? Então, por isso que é tão perigoso o discurso do ódio vindo. O discurso do ódio já é extremamente perigoso. Ele é muito pior quando ele é repetido, dito repetido por líderes políticos, porque o impacto é isso. E isso aqui não acontece por acaso, no vácuo. Isso acontece numa situação em que você vê países ou grupos políticos europeus não tendo mais problema em dizer eu não quero imigrante na minha casa. Você aceitaria alguém que não é da tua família na tua casa? Como se, né, como se a nação, o país fosse a casa. Sabe? Eu estive na Hungria recentemente, assustador, porque eles não têm o mínimo constrangimento em dizer nós queremos húngaros brancos e católicos. Assim, tranquilamente. Assustador. Né? Então, só o primeiro-ministro da República Tcheca, justamente em Davos, o ano passado, ele segue essa linha xenófoba, etc. E ele saiu da reunião com o Bolsonaro e a gente tinha pedido para falar com ele, a imprensa, e enquanto ele falava da imigração, que ele e o Bolsonaro tinham posições muito comuns, etc., eu olhei para nós, o grupinho de jornalistas brasileiros, eram todos brasileiros, mas um era negro, uma era japonesa, uma outra que eu sabia era judia, eu sou filho de libanês, e eu parei e falei, o senhor sabe que o senhor está falando com 5 filhos de imigrantes? Aí ele falou, não, mas no caso de vocês era diferente. Por quê? Por que era diferente? Não, porque a ida provavelmente dos seus pais para o Brasil foi organizada. Ah, não sabia. Não sabia. Contando uma novidade. Que isso? Sabe? Então, assim, é não olhar para a história, né? Você achar que você está falando com 5 jornalistas que não... Quer dizer, nós somos brasileiros? Claro que somos, mas a história é de imigração. Claro. E você dizer, não, nós temos, nosso país, os países têm muito em comum nesse negócio de barrar imigrantes. Você fala, então, não existiríamos, né? Agora, nesse caso, né, a gente tem uma aliança estratégica já em curso entre esses países, governos desses países, República Tcheca, Polônia, Hungria, Brasil, mas capitaneados pelos Estados Unidos, né, que hoje tem
um presidente que, pelo menos nas relações externas, a gente pode dizer que é de extrema-direita, né? Principalmente no trato da política migratória, também na questão LGBT. E aí eu fico pensando, né, Jamil, não sei se é um pouco de otimismo demais, mas caso, por exemplo, a gente tenha um Bernie Sanders vencendo Donald Trump numa eleição, né? Ele que tem uma visão de política externa totalmente distinta, inclusive mesmo com origem judaica, Sim. ele chamou o governo de Israel de racista na semana passada. Então, esse tipo de acontecimento pode desmontar, na sua opinião, essa extrema-direita articulada internacionalmente? Pode desmontar. E pode desmontar de uma forma avassaladora, na verdade, porque você tem, não é só o líder político desse movimento, é o líder que banca também muitas dessas iniciativas. Não é só banca, manda um cheque lá e eles vão cumprir. Não, sabe aquele projeto de cooperação? Ele não vai existir se não houver essa aliança. Sabe aquela exportação de carne? Ela não vai acontecer se você não barrar direitos reprodutivos. Então, o poder do governo americano não é só o de mandar o cheque, né? É o de ter uma influência gigantesca. Se o governo americano mudar, como você bem citou, a origem judaica do Sanders mostra que nem toda comunidade está desse lado. Obviamente que não. Obviamente que não. Você tem isso na Europa, acontece a mesma coisa, né? O constrangimento de minorias, não judaica apenas, mas várias minorias que dizem, olha, vocês não sei se vocês estão entendendo, mas isso é extremamente perigoso, né? Então, se mudar nos Estados Unidos, muda muita coisa. Não digo que desaparece, não desaparece, porque isso é muito forte e é uma realidade. Eu digo até que é culpa dos próprios partidos tradicionais, porque os partidos tradicionais de uma certa forma traíram principalmente na Europa, traíram o programa que eles apresentaram. Então, você pega a esquerda na Europa adotando as recomendações do FMI. Como que você quer que depois o trabalhador diga, não, tem toda razão, eu vou continuar votando neles, né? Então, assim, tem parte da culpa. Agora, obviamente, a solução jamais vai vir desse grupo, jamais, né? Não tem a mínima chance. Muito bem, a gente agradece aqui, Jamil, a presença no estúdio, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho e a gente ficou muito honrado aqui de recebê-lo. Imagina, eu que agradeço, muita sorte para vocês e precisa de todas as vozes nisso. Muita resistência, né? Muito. Valeu, Jamil, obrigada, viu? Falamos aqui com o Jamil Charles, jornalista e escritor.